Amém, glória a Deus. Diga assim comigo: nessa noite, a minha vida, ela está coberta com o sangue do Cordeiro. Eu quero ministrar algo nessa noite que o Espírito Santo estava ministrando comigo nessa manhã, a respeito das artimanhas do capiroto. As artimanhas de Satanás. Nós vivemos num tempo que as pessoas, elas atribuem tudo o que acontece de certo ou errado ao homem. E isso tem sido trazido para a igreja. Nós vemos igreja fazendo campanha 7 passos para o sucesso, 12 passos para o sucesso, e parece que todo sucesso ou fracasso ele depende do homem, ele está baseado no que o homem faz. E o diabo, ele continua sendo o diabo. Satanás continua sendo Satanás. Desde os primórdios até os dias de hoje ele não mudou. A Bíblia diz que a palavra de Deus também não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não vai passar nunca. Você pode dizer amém? Amém. Mas o diabo, ele continua sendo o diabo, e nós muitas vezes estamos desprezando a força do diabo ou a sabedoria dele. Muitas vezes denominamos o diabo, e eu não estou aqui fazendo alusão e nem jogando confetes no diabo, mas eu quero nessa noite trazer um despertamento para mim e para você, que o diabo continua sendo o diabo, e que se nós não atentarmos para as artimanhas dele, nós vamos tropeçar e cair. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós vamos ver na Bíblia que as ciladas, armadilhas, artimanhas, elas são de Satanás. São instrumentos de Satanás para nos fazer cair. Tem pessoas que têm medo de falar nome diabo. Tem pessoas que têm medo de falar nome Satanás, porque parece que atrai coisa ruim. Mas se a gente também for ver na Bíblia, é o diabo que tem que ter medo de nós. Nós não podemos ter medo dele, porque a Bíblia diz que o fim dele já está decretado. Então diga assim comigo: nessa noite, o diabo vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Mas para que ele caia por terra, para que as artimanhas dele sejam descobertas, nós precisamos buscar o discernimento em Deus. Então eu gostaria de abrir a Bíblia comigo, que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. E como o tema dessa mensagem é as artimanhas do capiroto, capiroto é um termo popular para dizer sobre diabo, Satanás, coisa ruim, o pé inchado. Então a gente fala o capiroto. Mas artimanha significa procedimento para levar alguém ao engano, estratégia, ardil ou artifício. Então artimanha é aquilo que é arquitetado para levar uma pessoa ao engano. Quando você diz assim, fulano está usando de artimanha, você está dizendo assim, fulano está usando de um procedimento para levar aquela pessoa ao engano. Então o trabalho de Satanás através das suas artimanhas é nos levar ao engano, fazer com que nós venhamos tropeçar. E eu quero dizer uma coisa e decretar isso nessa noite em nome de Jesus: nem tudo é culpa sua. Muita coisa que está acontecendo na tua vida é culpa do diabo. O problema é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade muito humanista, que as pessoas aprendem técnica para tudo. Olha, eu vou te ensinar técnica para você ser um vencedor. E se você foi um derrotado é porque você não aplicou as técnicas direito. Então nós vamos atribuindo ao fazer ou ao não fazer os sucessos ou insucessos. E o diabo hoje, estava até conversando com o Kleber ali, o diabo está deitado na rede nos dias de hoje, falando assim, pô cara, estou de boa, porque nada mais é culpa minha, tudo é culpa das pessoas, é tudo culpa um do outro. Eu me lembro de um tempo que nós já fomos para o outro extremo, que tudo era diabo. Caiu o copo, é o diabo. Tropeçou, é o diabo. Tudo era o diabo. O problema é que hoje nós estamos indo para um outro extremo, dizendo que nada é o diabo. É nós que não somos preparados, é as pessoas que são ruins, é as pessoas que são más, é as pessoas que são mau caráter e tudo isso, e a gente fala do diabo. Nem tudo é o diabo. Mas a Bíblia fala que o diabo ele é ardiloso, ele trama.
E através das suas artimanhas, que é o procedimento que ele cria para nos levar ao engano, é tudo criado e gerado no inferno. Mas antes de nós falarmos a respeito do diabo ou de Jesus, e entenda bem, eu não vou pregar sobre o diabo nessa noite, não fique com medo, mas eu quero declarar isso por terra hoje, que toda artimanha de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. Tem hora que você precisa chutar o balde. Eu me lembro uma vez que um demônio se manifestou na sala num culto, e uma pastora foi expulsar o demônio, e ela ficava assim: sai, eu queria pedir para você sair. E eu e minha esposa, nós estávamos do lado, olhando, observando, e ela estava falando para o diabo assim, quase que ela falou: quanto que você quer para sair? Aí minha esposa falou assim, chegou no ouvido dela e disse assim: pastor, eu acho que não vai funcionar muito esse diálogo com o diabo. Não, mas é que eu não quero. A minha esposa, quem você não conhece essa parte dela ainda, ela pega o diabo pela orelha, não é terrível. Você não pode falar que ali tem diabo que ela quer sair correndo para ela expulsar. Mas minha esposa falou: não, pastor, quer ver como que é? Sai em nome de Jesus! Mas tem coisa na nossa vida então que nós estamos assim: diabo, por favor, não toca na vida do meu filho. Já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu esse filme? Que tem uma hora que a mulher dá uma de doida, abre a porta da casa e começa a dizer: diabo, sai daqui e tal. Aí ela volta para dentro e vai assim, né? Porque nós precisamos discernir o reino das trevas e o reino da luz. E hoje, sem combinar nada, os louvores foram declarado isso, falando das trevas e da luz. Acho que 2 louvores foi diretamente falando de trevas e de luz. Então Colossenses capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o apóstolo Paulo, falando a respeito de uma vida salva, de uma vida agora em Cristo, fala assim: ele nos transportou, obrigado Fê, Deus abençoe, ele nos transportou de um reino de trevas e nos levou agora para um reino de luz. Ou seja, aquilo que na minha vida era trevas, aquilo que na minha vida eram práticas das trevas, agora não mais, porque agora ele me transportou de um reino para outro reino. Se me transportou de um reino para outro reino, significa que existem 2 reinos. Se ele me tirou de um reino de trevas, de obscuridade, de mentira, e me levou para um reino de luz, de verdade, de clareza, é porque agora a minha vida ela está em Cristo. Então nós precisamos aprender a discernir em Deus o que é do reino das trevas e o que é do reino da luz. Se você conhece um pouco de futebol ou se não conhece nada, eu vou te explicar. Quando vai acontecer uma final, por exemplo, de campeonato, nem falemos de time, só de futebol, mas que há um grande risco desta final, não ri. Mas se corremos o risco de ir para uma final nos pênaltis, os jogadores, o goleiro principalmente, ele passa mais tempo estudando o time adversário do que treinando. Quando o técnico do outro time escala os batedores, vem o assessor do técnico para o goleiro e fala assim: olha, o Daniel vai bater o pênalti. E 99% dos pênaltis que o Daniel bate é no canto esquerdo. Então o goleiro ele já fica preparado. O Daniel pode pegar o goleiro aquele dia no contrapé, mas o goleiro vai estar atento. Ou seja, ele não estudou o jogo, ele estudou o jogador. Então se é ele que vai chutar, eu sei onde normalmente ele chuta. Aí vem o segundo, ele já se prepara para, isso aqui normalmente bate mais alto. Então ele já se prepara para ir para aquele lado. Nós não podemos desprezar o inimigo. O inimigo ele precisa ser estudado se nós queremos ter uma vida de vitória, porque senão nós vamos passar lutando contra pessoas, quando na verdade o que está acontecendo é a artimanha de Satanás.
O problema é que as pessoas, elas estão brigando contra pessoas, e o diabo está ali assim, ó. Não vai trabalhar hoje? Ah, estou tranquilo, estou de boa, estão se matando, deixa eles lá. Aí vem o diabo mais velho e fala, cara, no meu tempo era, ó, que rapaz, os demônios atual falam que nada, hoje estou tranquilo, os caras estão se matando sozinhos, eles nem atribuem a mim culpa nenhuma. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim, há dois reinos, um reino de trevas e um reino, o que ele diz aí? De luz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 8. O problema é que hoje há igrejas onde o diabo é o foco, e outras igrejas onde o diabo é esquecido. E ele não pode ser nem o foco, mas também não pode ser esquecido. Nós não podemos desprezar, nós não podemos ficar desatentos quanto às artimanhas do diabo, porque ele é ardiloso, e aí nós perdemos muito tempo nos chateando com pessoas, brigando com situações, quando na verdade uma oração específica resolve. Já aconteceu com você isso? De você ficar brigando por alguma situação e falar, quero dizer, aí tem gente que fala assim, meu último recurso foi a oração. Tinha que ser o primeiro, mas eu já ouvi isso. Ah, pastor, fiz de tudo, agora só me resta orar. Não, na verdade tinha que ser a oração. Primeiro de tudo a oração. Sabe por quê? Porque nós não estamos atribuindo a Satanás culpa nenhuma, por isso não estamos orando. Nós não estamos atribuindo a Satanás, não importa de onde que ele está. Mas não importa. O problema é que nós não estamos atribuindo a ele culpa nenhuma, por isso temos orado muito pouco, por isso temos guerreado muito pouco. Se você entende o reino das trevas e o reino da luz e não tem orado, tem alguma coisa errada. Agora, se você não entende do reino das trevas e nem do reino da luz, também não tem orado, tem muita coisa errada. Porque a última coisa que nos resta não é a oração tem que ser a primeira coisa a ser aplicada. E aí, Efésios capítulo 5, no versículo 8, diz assim, pois no passado, Efésios 5, 8, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz aonde? No Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável no Senhor. Então Paulo, a preocupação de Paulo, você vai ver Paulo falando algumas vezes, falando assim, a minha preocupação, o meu medo é que vocês deixem se enganar como Eva foi enganada. A minha preocupação é que vocês não estejam atentos a tudo aquilo que está acontecendo. E aqui ele fala assim, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, agora vocês têm que caminhar na luz, e na luz manifesta-se a verdade. João 8,44, Jesus ele fala a respeito do diabo, ele fala que o diabo ele é o que? Ele é o pai do que? Da mentira. Ou seja, Jesus ele dá paternidade à mentira. Ele fala assim, o diabo ele é o que? O pai. Ele atribui paternidade ao diabo, a mentira. Ele fala, a mentira ela tem um pai. Ah, mas existe mentirinha e mentirona? Não, mentira é mentira, não existe mentira branca. Ah, essa mentirinha é branca, eu precisei mentir. Porque a mentira ela fala de ocultismo. Quando eu estou usando do artifício da mentira, eu estou trabalhando na área da obscuridade, do ocultismo. E tudo que é na área do ocultismo pertence ao reino das trevas. Porque se eu conto uma mentira, eu estou usando deste artifício para esconder uma realidade. Sim ou não? Aí Jesus ele fala assim, mas eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ou seja, se eu não estou no reino das trevas e eu estou no reino da luz, as mentiras elas não fazem mais parte da minha vida, porque agora eu caminho num caminho de luz. Então o apóstolo Paulo ele está falando assim: toma muito cuidado, porque agora você caminha num caminho de luz, um caminho de verdade, um caminho de transparência. 1 Pedro, abra comigo aí, capítulo 5. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito de algumas artimanhas do capiroto. Tem coisas que somos nós que criamos. Tem situações que somos realmente nós que às vezes somos mais endemoniados que o demônio. Tem coisas que a gente cria que o diabo fala: rapaz, preciso aprender com você. Você é bom mesmo para criar algumas coisas, hein? Mas nem tudo atribui-se à maldade do nosso coração. Grande parte das coisas que acontecem na igreja, fora dela e no mundo que nós estamos vivendo, atribui-se a Satanás. E nós falamos muito pouco a respeito disso. E quando eu orava hoje, foi esta preocupação que me veio. Se nós queremos ter uma vida de vitória, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos discernir contra quem estamos lutando, contra quem estamos guerreando, quem é o nosso adversário, quais são as artimanhas que ele tem usado para minar as nossas forças. Nós precisamos pensar a respeito disso. E aí eu falo como pastor da Koinonia, como filhos dessa casa, nós precisamos pensar no que o diabo tem roubado a nossa bênção, a nossa paz, roubado a nossa alegria, porque ele é especialista nisso. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu que achei que você que era o culpado, hein? Quantas vezes a gente fala isso? Acho que o fulano foi o culpado de tirar minha alegria. Ah, eu estou chateado com o irmão. Eu não vejo ninguém chateado com o diabo. É raro alguém me falar: pastor, eu estou chateado com quem? Com o diabo. Não vejo. Eu vejo pessoas chateadas com o pastor, pessoas chateadas com o marido, pessoas chateadas com o governo, pessoas chateadas com o patrão. Nunca, é uma palavra muito forte, mas dificilmente a gente vê alguém falar: pastor, vamos orar, porque eu estou muito bravo. Com quem? Com o diabo, pastor. Eu não vejo. Por quê? Se eu não demonstro isso, é porque eu não estou atribuindo a ele culpa nenhuma. Eu estou atribuindo a pessoas responsabilidades e culpas, e não ao diabo. E às vezes eu aponto para cima, às vezes para baixo. O diabo ele trabalha nas duas esferas, né? Às vezes a gente fala: o diabo está lá embaixo, mas ele está lá em cima. Porque as regiões celestiais é aqui em cima, onde se dão as guerras e as lutas. Depois eu conto uma experiência sobre isso. Mas 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, olha o que Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Então olha o que Pedro diz: fica esperto. Olha o que Pedro diz: tenha discernimento. Olha o que Pedro diz: seja sóbrio. O que é ser uma pessoa sóbrio? É uma pessoa que entende o posicionamento dele e não se perde. Sobriedade fala de uma pessoa que é sã mentalmente, pensa, não sai atacando, não sai apontando, não sai julgando, mas antes busca entender o contexto. Então Pedro ele fala assim: seja sóbrio. Para. Quantas vezes nós saímos já guerreando, atacando pessoas, atacando situações e não pensamos quem está certo? Talvez você nunca tenha ministrado, mas quando a gente vai normalmente ministrar com um casal, quando você ouve a esposa, você quer matar o marido. A esposa vem e conta aquela
do marido. Você já compra até uma arma. Vamos conversar com esse cara, meu cara é um demônio em pessoa. Aí você chega no marido, queria conversar. Aí o marido fala: então, pastor, é que é minha esposa. Aí ele conta o lado dele. Aí você fala assim: ah, endemoniada. Aí você senta com os dois, nenhum nem outro estava certo, os dois estavam errados. Então sobriedade fala isso. Antes de eu julgar alguém culpado, eu tenho que ponderar os fatos. E numa guerra espiritual, antes de eu sair apontando, guerreando e lutando, eu tenho que parar com sobriedade, ponderar os fatos, para então depois tomar uma decisão. Então o apóstolo Pedro fala assim: se você está lutando contra o diabo, que é o seu adversário, seja sóbrio, porque o diabo não é bobo. O diabo não nasceu ontem. O diabo não fica de mimimi. O diabo não fica perdendo. Não acho que o diabo ele fica perdendo tempo com coisinhas pequenas. Não acho que o diabo ele fica perdendo tempo com que roupa você vai vestir. Ah, o demônio vai lá agora, põe uma dúvida se ela põe saia ou se ela põe calça. O diabo não perde tempo com essas coisinhas. O propósito do diabo não é tirar a bênção da sua vida, mas é tirar a sua vida da bênção. E deixa eu dizer uma coisa: o diabo também não tem propósito em te matar. Quem aqui tem certeza da salvação? Você tem? Sim ou não? Então diga para o irmão que está do seu lado: fica tranquilo que o diabo não vai te matar. Porque se ele te matar, ele perdeu. Vamos pensar agora com sobriedade. Se o diabo te mata hoje, para onde você vai? Para a glória, para o céu. Então a luta dele não é te matar. A luta dele é fazer com que você tropece. Ah, pastor, mas o diabo não veio para matar, para roubar e para destruir. Sim, Jesus disse. Mas o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Segundo o contexto, é dentro de uma cultura que as pessoas elas se engafinhavam lá, engalfinhavam, se unhavam, se arrebentavam. O que Jesus está falando é que o diabo veio para matar projetos, sonhos. Por isso que Jesus veio e fala assim: aí, mas eu vim para que vocês tenham vida, vida no Espírito, é o Zoe. A palavra que Jesus está falando ali é Zoe. O diabo não quer te matar fisicamente, o diabo quer te matar espiritualmente. Ai, pastor, eu vou pegar um avião, e se o diabo derrubar o avião? Se o diabo derrubar o avião, você vai para a glória. Mas o que o diabo quer todo dia é que eu e você venhamos tropeçar, que eu e você venhamos esfriar, que eu e você venhamos a entrar num sistema religioso, o qual não atribui ele mais problema nenhum, a qual não culpamos mais ele de nada, e o qual ficamos nos atacando um ao outro. Então Pedro ele fala assim: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, anda à sua volta. Comece a mudar algumas coisas na sua vida a partir de hoje. Pare de brigar com pessoas e comece a orar. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Comece a liberar palavras. Palavras constroem, palavras destroem, palavras derrubam. Se eu entendo que o reino das trevas é um reino de mentira, e que as artimanhas do diabo é me tirar do propósito de Deus, eu sei que o diabo vai trabalhar todos os dias para que eu saia do foco. E aí ele diz aqui assim: as artimanhas do diabo. Não, anda em redor bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes no quê? Na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a pessoa que está do teu lado, ele passa os mesmos problemas que você. Não ache que você é o coitado da face da... Sabe o que o diabo quer? Que você fique chorando no canto, se achando coitado da face da terra. E não ache que o diabo, quando você cair lá no chão e ficar chorando no canto, ele vai ficar com dó de você. Ele vai falar: trégua galera, trégua, trégua, a Aline está chorando, vamos parar. Ele vai partir para a finalização. Eu já falei aqui, mas é que nem aquelas lutas de UFC. Quando o outro dá uma bambeada, aí já viu algum adversário fala assim: vai, recupera o fôlego, dá água para ele, para a gente continuar a luta? Não, meu, deu uma bambeada, o que o outro faz? Aí que vai para cima para finalizar a luta.
Então não acho que o diabo fica assim, ele está chorando, tadinho, está enfiado num quarto debaixo do cobertor chorando. Demônios, não ataque ele hoje, demônios, sai todo mundo, dá uma volta, aí vai dar uma volta que hoje ele está chorando. O diabo não tem dó, o diabo não tem pena, e o diabo não se comove com as nossas lágrimas. Então Pedro está dizendo assim, toma muito cuidado, seja sóbrio quanto às lutas, seja sóbrio quanto às dificuldades, porque o diabo ele é ardiloso. E de que forma que ele é ardiloso? De que forma que ele trabalha com as suas artimanhas? Nós vemos muitas pessoas, e isso começou a me chamar a atenção nesses tempos. Muitas pessoas, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais apropriado, mas só para você entender, tem muitas pessoas perdendo a bênção porque não estão entendendo que luta estão lutando. Tem muitas pessoas que estão perdendo o casamento porque deixaram de orar pelo casamento da forma que se deve orar. Está orando, Deus, eu não mereço, Deus. Deus, não, mas seu adversário não é o seu marido, seu adversário é o diabo. Mas o diabo veio, então o diabo veio para matar, sim, aí sim seu casamento, para destruir o seu casamento, para matar os sonhos da sua família, para destruir a sua família. Porque ele, sabendo que fazendo isso entra dentro de um pacote chamado ciladas do diabo, ele sabe que ele fazendo tudo isso, ele esmorece a sua fé. E não me diga que não, mas quantas vezes nós passamos por luta e temos a nossa fé abalada? Ainda que a nossa fé não esteja pousada, firmada nas nossas emoções, mas os momentos difíceis nos faz balançar na fé. E não adianta nós declararmos Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre, porque nós nos abalamos, nós somos muitas vezes abaláveis. Sim ou não? Ou só eu que sou assim? Eu não perco a minha fé em Cristo Jesus, eu não deixo de acreditar que Deus pode fazer, mas dá uma balançada. Quantas pessoas estão passando problema no casamento e vem, pastor, o que Deus tem com isso? Fala, não, Deus não tem nada, Deus tem que o maior interessado que o seu casamento dê certo é Deus. Agora você precisa discernir quais são as ciladas do diabo para roubar a bênção dentro da sua casa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 59. O diabo, dentro das suas artimanhas, ele sabe o momento certo de atacar. Então tome cuidado. E a palavra de hoje para mim e para você, e eu posso ter certeza que é para mim, que eu passei o dia pensando nessa palavra, é para nós estarmos atentos quanto àquilo que nós estamos buscando em Deus. Ou nós passemos a discernir algumas coisas e lutas do reino das trevas, ou nós vamos levar uma vida patinando, porque estamos lutando errado. Isaías capítulo 59, no versículo 5 diz assim: chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. Olha, uma das artimanhas do diabo é lançar palavra certa na hora errada. Uma das artimanhas de Satanás é fazer com que nós venhamos ouvir palavras na hora errada, mas que para ele é no tempo certo. Exemplo, quantas vezes você está com uma dor, não sei se já aconteceu isso com você, e você para perto de uma pessoa e o fulano fala assim, nossa, meu amigo morreu de tal coisa. Você fala assim, caramba, estou com a mesma dor. E aí você fica meia hora, não, mas você fica uns 10 minutos e fala, Deus, está repreendido em nome de Jesus, está queimado. Ou seja, a palavra é errada, mas na hora certa. O propósito dessas artimanhas de Satanás é lançar ovos. O apóstolo Paulo, Isaías, ele fala isso. Olha, eu não posso impedir que uma serpente bote ovo na minha mente. Ou seja, não tem como eu não ouvir uma palavra. Não dá para fazer.
Agora ele fala assim: cuidado para você não chocar esse ovo. Exemplo, quem já teve um... Não, levanta a mão, em nome de Jesus. Mas já teve um sonho, aquele sonho que era totalmente pecaminoso, mas que você gostou. Aí você ficou o dia inteiro assim: ai meu Deus, aleluia. Fala, Deus está amarrado. Não, eu sonhei, Deus. Mas você sonhou, mas você ficou o dia inteiro chocando aquele ovinho. Então Isaías fala: cuidado, porque a serpente ela bota ovo. Cabe a nós pegar um ovinho e jogar fora, ou ficar chocando aquele ovinho. Quantas vezes você já ouviu uma palavra a respeito de alguém e você ficou chocando aquela palavra? E agora eu falo como a quem ministra casais. Quantas vezes o marido sai para trabalhar de manhã, ou a esposa sai para trabalhar, mas antes de trabalhar, lança uma palavra errada para o outro. O homem, ele é rápido, ele esmaga, porque ele nem lembra o que ele comeu ontem. Agora a mulher fica o dia inteiro, né? Fica ali, ó, sentado em cima do ovinho. Aí o marido chega, nem lembra do que ele falou. 10 horas da noite o marido chega, a hora que ele abre, a mulher está chorando. Fala: o que aconteceu? Lembra aquilo que você me disse 7 horas da manhã? O que eu disse 7 horas da manhã? Você não lembra que você saiu e falou tal coisa? Não. O que essa pessoa fez? Ela passou o dia chocando aquela palavra. Então o diabo, ele sabe colocar a palavra errada no momento certo. Isso é ardiloso, é artimanha. Isso faz parte do caráter dele. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 4, não precisa abrir lá. Fala que Jesus estava no deserto, jejuou 40 dias. Aí fala assim, que no final Jesus teve fome. E quem aparece no momento de fragilidade de Jesus? Quem apareceu? Diabo, Satanás, com uma broa. Quem gosta de broa? Ou, pastor Armando, pão doce. O diabo, ele pegou aquilo que mais gostava e falou assim: tá com fome? Tô com fome. Tá aqui, é tudo teu. Aí fala o quê? Que Jesus resistiu àquilo. E por essa resistência, o diabo fugiu. Então o diabo, ele envia os seus demônios, os seus secretários, os seus soldados no momento certo. É no momento que você está mais fragilizado em alguma área, o diabo, ele sabe como te atacar naquela área. E pode ter certeza de uma coisa: o diabo te conhece. O diabo conhece o teu passado, o diabo conhece o teu presente. Não conhece o teu futuro, mas ele deduz. Então ele pega coisas. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há mais condenação, porque o diabo fica pegando o passado e jogando na nossa cara. É assim ou não é? Quem já foi acusado pelo diabo quanto ao seu passado? Alguma situação que você se defronta hoje e o diabo fala: lembra lá, né? Você fala: mas eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, isso não faz mais parte da minha vida. Mas ele não vai cansar, ele vai mostrar na sua cara toda hora. Por mais que isso já esteja morto em você, mas ele sabe a hora certa de colocar uma visão errada. Ele sabe a hora certa de lançar uma palavra errada. Então ele fala para Jesus no momento de fragilidade. Cuidado que nos momentos de fragilidade é onde o diabo mais atua. É na hora da fragilidade no casamento que o diabo lança situações mais inesperadas. É no momento de fragilidade num relacionamento que palavras são ditas. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 14: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se faz ou se disfarça como anjo de luz. Mas era tão bonito, mas talvez já tenha caído numa cilada assim, ó. Parecia de Deus, parecia que era de Deus, mas tinha tudo para dar certo, porque parecia de Deus. Mas se parecia de Deus, se tinha tudo para dar certo, se foi Deus que falou, se foi Deus que não sei o que, por que deu errado? Por quê? Porque o Satanás, o diabo, ele se transforma em anjo de luz.
Então tem coisas que Ele sabe como distorcer na nossa visão e se mostrar a nós como nós esperamos que Ele se mostre. Então fala para o irmão que está do teu lado, fique esperto. Nem tudo que parece bonitinho é bonitinho. E nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. E eu falo isso porque acontece em todas as áreas da nossa vida. Por isso que o Pedro, ele fala assim: seja sóbrio e saiba contra quem você está lutando, porque a luta, a guerra contra Satanás, ela é implacável e ele não tem dó. Então tem hora que ele vai lançar uma palavra para nos desestruturar, tem outra hora que ele vai se mostrar como anjo de luz, como tudo bonitinho, como se fosse de Deus, para nos enganar, para enganar os escolhidos de Deus. Então nem tudo que parece que é de Deus, tem que ser colocado à prova. Cilada significa ação de surpreender o inimigo ou a caça, a emboscada. Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, já estou encerrando. Quando eu falo já estou encerrando, os irmãos acordam, né? Efésios capítulo 6. Diga para você mesmo, cuidado com as ciladas. Cuidado, porque o diabo, ele é especialista nisso. O diabo, meu irmão, ele é especialista em criar situações para nos deixar embaraçados. O diabo, ele é especialista em criar situações para nos deixar constrangido. Isso é chamado de cilada, que é uma ação que surpreende o inimigo. Em Efésios capítulo 6, Paulo, ele fala muito a respeito disso. Efésios 6, no versículo 10 diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Olha o que Paulo diz: se fortaleça no Senhor, busque sobriedade em Deus, busque discernimento em Deus, busque a revelação em Deus, porque quando o diabo vier com as ciladas, você vai discernir se é ou não do Senhor. Aos maridos, preste atenção no que sua esposa fala. Se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua esposa, porque a mulher tem um radar. Tem uma aula no Casados para Sempre que fala a respeito disso, que a mulher é o radar. A mulher é aquela pessoa que às vezes fala assim: vai dar errado. Aí o marido: que nada, isso é um anjo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou me propondo a fazer. Então, se você não está orando, se você não está buscando Deus, pergunte para sua esposa como deve ser feito, porque ela é quase a imagem e semelhança do Espírito Santo. Vamos criar heresias aqui, né? Mas normalmente o que sua esposa fala, 95% vai dar errado, ou vai dar certo. Então Paulo, ele fala assim: fica atento, revesti-os de toda a armadura de Deus, para que você fique firme contra as ciladas. Então tem coisas que se apresentam a nós como coisas boas, mas que não são de Deus. Tem pessoas que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Tem propostas que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. E entenda muito bem o que eu estou dizendo nessa noite: é para que nós sejamos mais espirituais quanto ao reino das trevas e o reino da luz. E aí o apóstolo Paulo fala assim: como vencer tudo isso? Ele continua dizendo aí onde nós estávamos lendo: vistam-se com toda a armadura de Deus, para que fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga assim comigo: a minha luta não é contra pessoas, é contra o diabo. E quantas vezes nós brigamos contra pessoas?
Ah, porque o fulano falou mal de mim. Ah, porque o ciclano se levantou contra a minha vida. Ah, porque o fulano está armando uma estratégia. Por que você não para de dizer isso e começa a dizer assim: diabo, você não vai me roubar a bênção. Eu quero declarar que você vai cair por terra em nome de Jesus. A gente fica perdendo tempo com pessoas, fica perdendo tempo com situações que nos roubam as forças. Teve situações na minha vida que eu fiquei tão preocupado com a situação e com as pessoas envolvidas que eu me vi quase sem forças nenhuma, a ponto de chegar e chorar quase o dia inteiro. Essa situação. Irmão, quando eu tenho um discernimento, qual é a minha luta, eu não fico perdendo tempo chorando, eu vou, enfrento e entrego na mão do Senhor. Então Pedro, ele diz muito claro: seja sóbrio, fica esperto, pare de lutar contra pessoas, pare de lutar contra situações, comece a lutar com quem você tem que lutar. E como você vai lutar? A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Sabe como você vai vencer? Jejuando, orando, se posicionando. Faz um jejum bravo. Que nem os irmãos, não tem jejum bravo, né? Mas irmão lá, o que é jejum bravo? É jejum, meu irmão. Tem gente que, estou jejuando coca, estou tomando Fanta. Meu irmão, você não faz nem cócega no inferno com um jejum desse. Varão, eu estou de jejum, não estou comendo bolacha, clube social. Mas água e sal eu estou. Não estou comendo pão, estou comendo bolacha. Não, vai para as cabeças, está de jejum, tira, só um exemplo, tirou o refrigerante, tira o suco também. Aí o irmão tira a coca e toma Fanta, estou de jejum. Aí o diabo fala assim: que medo. Tem muita caça de demônio que só sai com jejum e oração. O problema é que no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos tão acostumados a lutar com as nossas armas. Falou mal de mim, eu vou processar. Eu chamo a polícia. Olha que eu te arrebento, hein? Se eu quero, me desagradou, já posto no Facebook. As armas da minha luta não são carnais. Aí o diabo fala assim: obrigado. Pensei que nessa ia vir com tudo para cima de mim, mas mais uma vez você conseguiu agir da sua própria maneira. Comece a orar. Está doente? Ora. Eu entendo quando é guerra espiritual. Eu estava falando, minha filha está com diarreia desde quinta-feira. Nós tivemos o retiro da escola de Esther. Eu sei que tem todo, estava falando do remédio, de tudo isso, mas eu sei que é uma luta espiritual. E ela está lá com diarreia, mas está brincando. Ela vira cambalhota, ela pula. Imagina, sexta, sábado e domingo. Eu não pude sair de casa praticamente porque ela estava com diarreia. Então eu levei ela no shopping, já não deu certo, já tive que vir embora correndo. E ela pulando e pulando e pulando e pulando e pulando. Mas cada pula ela... foi. Fácil. Aí vai lá, dá banho, vai à troca. O dia inteiro, meu sábado foi assim. Minha sexta madrugada inteira. Mas em tudo isso eu entendo que tem a parte fisiológica, mas também eu entendo que tem a parte espiritual. Então a cada momento eu ungi minha filha, eu orei por ela, eu cobri a vida dela com o sangue do Cordeiro. Agora tem gente que está lá sendo atacada e está lá assim: o problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é o beltrano. E o diabo fala assim: cara, obrigado. Nada mais você atribui culpa a mim. Mas o fulano mentiu. Não, mas ele precisou mentir, porque se essa situação, se ele não mentisse, que reino que é esse? O louvor pode subir. Que reino que é esse? Me ajuda a ministrar. Que reino que é esse? Reino da... não, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, se eu não tiver essas artimanhas, eu não consigo sobreviver. Então morra. Porque você talvez ainda não tenha sido transportado de um reino para outro. Porque quando eu sou transportado de um reino para outro reino, o que era deste reino não faz mais parte na minha vida. Você quer ver uma coisa boba? Não precisa levantar a mão em nome de Jesus.
Mas talvez você goste de uma música do Gilberto Gil. Sabe aonde Gilberto Gil compõe suas músicas? E isso tem entrevista dele, você pode pesquisar na internet. Lá na Índia, no rio Ganges, aonde é sacrificado muitos mortos. É submerso naquelas águas que ele vai compondo as músicas dele. Ah, mas a letra não tem nada. Não tem, mas a consagração daquilo é. Quem já precisou comer, já precisou não, né? Mas quem já comeu frango no domingo? Você passa numa macumba e pega a galinha preta que está dentro lá? Por quê? Toma fome hoje, passei perto de uma macumba ali, dá uma galinha preta, dá um almoço de domingo que você pegou já? Por quê? Tá aí fora, ele está consagrado. Mas por que eu ouvi a música do Gilberto Gil pode? Você está consagrado. Porque nós vamos andando segundo o curso deste mundo, que não atribuímos ao reino das trevas mais nada, nós atribuímos ao humanismo. Tudo gira em torno do homem, para o homem, por meio do homem. E nós estamos perdendo lutas simples, porque não estamos orando, porque não estamos jejuando, porque não estamos posicionando a nossa vida em Deus. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e nós estamos falando assim, é coisa do homem, que do homem? É do diabo. E nessa noite eu quero denunciar isso, em nome de Jesus. Amém, se coloque em pé para nós orarmos. Chega na sua casa lá, dá uma de doido, ora lá, unge a casa toda, abençoa a casa toda, abre janela, sai gritando. Sabe, já teve situações na minha casa, que é casa de pastor, que é casa ungida, é casa consagrada, é casa do querubim. Eu já vi vulto dentro da minha casa. Eu já abri a janela, já 2 horas da manhã, e vai diabo, some dessa casa em nome de Jesus. Se eu e minha esposa, a gente começa a brigar, e eu não estou falando isso para tecer elogios para nós não, mas a gente não, eu e minha esposa, a gente não briga, discute ideias, né? Ela entende isso, eu entendo isso, e vamos chegar no denominador comum aí. Mas briga não, porque se a gente começa a entrar no âmbito da briga, a gente para na hora, fala, diabo, está repreendido em nome de Jesus. Você não vai fazer a gente se odiar. E aí nós paramos e oramos. Ai, que a minha esposa é durona, ai, que meu filho, e que não sei o que, o que. Ou entendo que a Bíblia diz que eu e você somos transportados de um reino para o outro, e passamos então a ser seres espirituais, e tudo, para quem é espiritual, tudo é espiritual. Tem um profeta, agora ele é apóstolo, Judá Bertelli, não sei quem conhece ele, já viu ele? Tem no Instagram ele fica assim, tudo fala. Ele vê a placa do, ele está indo pregar, a placa do carro, ele fica, ah lá, J de Jesus, e não sei o que. O copo caiu, ele fala, falou, Deus estava querendo falar alguma coisa, porque para quem é espiritual, tudo fala. Minha esposa é profeta, às vezes a gente está num lugar, ela fica assim, ah, Alexandre, olha aquilo ali, ó, vai mais nem, ventilador, Deus está querendo falar. Porque para quem é espiritual, ainda mais quem tem um profeta, tudo fala, o profético acusado, tudo fala. Aí nós ficamos assim, não é culpa do diabo não, não, é porque meu marido é cabeça dura, porque minha esposa é cabeça dura, que meus filhos estão sendo influenciados por quem? Pelo diabo. Ah, um menino que matou 8, 10 lá em Suzano, porque ele teve uma má criação também, mas é influência satânica ao longo da construção do caráter de um jovem, que nós vamos o quê? Atribuindo à sociedade, aos pais, vamos atribuindo a pessoas. O problema é que o diabo está envolvido. Então que nessa noite você possa dizer ao Senhor, Senhor, me dá sobriedade espiritual, me dá discernimento espiritual, Senhor, para que eu possa discernir quais são as ciladas que o diabo quer me colocar. Sabe, hoje de manhã eu acordei com um sonho, com um amigo meu. Na hora eu mandei o recado para ele, orei, intercedi pela vida dele e mandei um recado para ele. Ele falou, mas por que você está mandando? Eu falei, cara, sonhei com você, não vou contar o sonho, não importa o sonho, mas eu sonhei com você, já orei quebrando a sua vida em nome de Jesus. Se Deus me mostrou alguma coisa, é para eu orar, quebrar, repreender em nome de Jesus e pronto, vida que segue. Eu sei que tem sonho, meu irmão, que se a pessoa me contar eu morro.
Então eu sei que esse meu amigo é meio parecido comigo. Fez, se eu contar o sonho que eu tive com ele, ele vai passar o dia inteiro. Será que vai acontecer? Será que isso? O que eu fiz? Cara, eu tive um sonho com você. Eu já orei, repreendi, quebrei em nome de Jesus. Eu creio que Deus me mostrou para nós quebrarmos em oração. Ponto, tchau. Vai ser feliz, tem um culto abençoado hoje à noite. Seja sóbrio. Então nessa noite nós vamos fazer uma oração e aquilo que está te atormentando, expulsa em nome de Jesus. Sabe, demônio tem nome. Adultério, expulsa toda a influência do adultério dentro da sua família. Porque meu pai adulterou, minha mãe adulterou, meu tio adulterou. Repreende isso em nome de Jesus. No seu casamento vai ser um casamento de bênção. Nós temos brigado muito. Ora, apresenta ao Senhor, consagra a sua casa ao Senhor, o seu casamento ao Senhor. É tempo de nós sermos mais espirituais. Você crê nisso? Pastor, tem como ser mais espiritual? Lógico que tem. E eu falo para você com experiência de um tempo que a gente era extremamente espiritual, né? Como eu estava falando, tinha uma época que tudo era atribuir ao diabo. O problema é que agora nós estamos no outro extremo, que nada se atribui ao diabo. E aí nós estamos vendo pessoas brigando. Hoje eu vi uma frase no Facebook que diz assim: quando o pastor pregava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje as pessoas mudam de igreja. Porque o confronto faz com que eu me posicione. Então vamos orar, levante suas mãos. Faça uma oração nessa noite. Diga: Pai, cobre a minha família com o sangue do Cordeiro, Senhor. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que se revestir da armadura. A armadura é capacete, que guarda a mente. É couraça, que guarda coração. É espada, que é a palavra. É escudo, que é fé. É cinturão, que guarda a área de reprodução. É sandália, que guarda os passos. Então, Senhor, eu quero guardar a minha mente de palavras, de visões, de eu enxergar coisas que não são como se fossem. Pai, em nome de Jesus, guarda o meu coração, Senhor, para que eu não pense mal a respeito de pessoas. Senhor, guarda o meu coração para que não se chateie com pessoas, quando o verdadeiro culpado é Satanás, que muitas vezes tem destruído amizades, tem destruído lares, tem destruído famílias. Pai, em nome de Jesus, eu declaro: Jesus venceu o diabo com a palavra, e nós declaramos a palavra do Senhor nesta noite. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Se você quiser e ouvir a palavra, você vai comer o melhor desta terra, em nome de Jesus, porque todas as dores, todas as enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós te pomos para fora, diabo, nós te pomos para fora, Satanás, em nome de Jesus. Que toda briga nos lares, que toda briga nas famílias caia por terra. Toda artimanha do diabo, nós denunciamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E se há alguma armação de cilada, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite foi denunciada, que nessa noite foi descoberta, que nesta noite foi descortinada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Ramando que a suri de calamantou, rocotorobachanderebacantorobasai, larqueou decove assandorocotorobasai, ramando biassuri de calamandou biassai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o nome de Jesus que está acima de todo nome, é o nome de Jesus que está acima de todo governo. Ramacantorobalabasuri andorocotorobasai, Shtekana